1 Coríntios capítulo 3. O crente infantil e as dissensões. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis. Nota de rodapé 1. A expressão grega original aqui significa carnais no sentido de bebês humanos. Quando conhecemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, passamos a ser orientados pelo Espírito Santo, que começa a nos alimentar com leite, termo que, no original, identifica todo o desígnio básico de Deus, ministrado de forma didática e progressiva, até que possamos compreender, ingerir princípios mais complexos e de alta doação pessoal ao Senhor e aos nossos semelhantes. Atos capítulo 20, versículo 27, Hebreus 5, versículo 12 ao versículo 14, Hebreus 6, 1. Porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? Servos por intermédio dos quais viestes a crer? E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Nota de rodapé 2. Todo ministro da palavra deve ser um diácono, ou seja, servo. Essa expressão, no original grego, transmite a ideia de pessoas tão humildes que, em si mesmas, não têm qualquer poder ou mensagem e apenas estão a serviço do seu Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus, edifício de Deus. Nota de rodapé 3. Paulo tinha um chamado divino para pregar o evangelho onde ainda não havia sido pregado. Atos 18, do versículo 4 a 11. Apolo tinha o dom de mestre. Gostava de ensinar os membros de uma igreja já implantada, normalmente edificando os novos convertidos, que Deus convocava à salvação por meio da pregação pioneira de Paulo. As duas funções têm igual importância e são complementares para o cumprimento da vontade de Deus. O prêmio, salário ou recompensa não depende do êxito, do número de salvos ou igrejas plantadas, mas do trabalho realizado com sinceridade e espírito de adoração ao Senhor. Os crentes são o campo agrícola de Deus. E o grego é enfático ao repetir que Deus é o dono tanto da lavoura quanto do edifício, nos quais Paulo, Apolo, Pedro e tantos outros discípulos foram trabalhadores dedicados. O dever dos ministros de Cristo, segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói. Porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Nota de rodapé 4. O ouro, a prata e vários tipos de pedras preciosas, como o mármore, foram usados na construção dos templos, enquanto a madeira, feno e palha eram destinados às casas sem grande valor. O primeiro grupo representa o trabalho precioso e aceito por Deus, como oferta suave e agradável que suportará os testes do juízo divino. Simboliza a doutrina e a vida cristã puras e saudáveis.
O segundo grupo significa o trabalho realizado sem sinceridade e pureza de coração, apenas como uma atividade profissional sem qualquer compromisso ético e moral com Deus e com as pessoas. Simboliza doutrina e vida cristã insípidas e distantes dos princípios básicos da palavra de Deus. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Nota de rodapé 5. O juízo divino testará com fogo a qualidade espiritual das obras realizadas. O trabalho de alguns crentes resistirá à prova, como metais caros e pedras preciosas. Porém, outros verão suas obras serem consumidas pelo fogo, como se fossem palha seca. Essa forte ilustração usada por Paulo tem o propósito de ressaltar a importância de se pregar, ensinar e viver a palavra de Deus, sem subterfúgios, manipulações ou intenções reprováveis. 1 Coríntios 4, versículo 5, 2 Coríntios 5, 10. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo, como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Nota de rodapé 6. Recompensa, salário, galardão. Apocalipse 22, 12, Lucas 19, do versículo 16 ao 19. Paulo usa uma expressão proverbial muito comum entre os gregos da época, que tinha o sentido geral de escapando por um triz, para explicar que toda a obra desse cristão insincero e negligente será queimada pelo fogo da justiça de Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Nota de rodapé 7. O termo grego original correspondente à palavra santuário é naos, e era um somente, no qual também existia o chamado lugar santíssimo. Era um costume pagão acreditar que seus deuses moravam dentro dos seus muitos templos. Por isso, a profusão de imagens e esculturas. Entretanto, o Deus de Israel tinha em seu templo em Jerusalém apenas um símbolo da presença divina, porquanto o Espírito de Deus habita o templo, que é a Igreja Universal, que se manifesta nas igrejas locais. A penalidade para a profanação do templo era a exclusão ou a morte. Números 19 e 20, Levíticos 15 e 31. Paulo aqui se refere a pessoas que profanam a igreja local por meio de divisões e dissensões. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 12. A sabedoria humana é loucura. Ninguém se iluda. Se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste nosso tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios nas próprias artimanhas deles. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Portanto, nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence. Nenhuma pessoa deve se orgulhar dos homens, porque tudo vos pertence, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo todo, a vida, a morte, assim como o presente ou o futuro, tudo que existe é vosso. Nota de rodapé 8. Paulo explica essa relação de prosperidade, destacando que os crentes estão unidos a Cristo e pertencem a Ele.
Cristo está unido a Deus, o Pai, João 10:30, e com Deus, o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:14. De maneira que, semelhantemente, todos os cristãos sinceros estão em união com os verdadeiros líderes espirituais da Igreja e com Cristo, que, por sua vez, estão em união com as demais pessoas da Trindade. Cristo é igual a Deus, mas, como Filho e homem, é perfeitamente submisso ao Pai. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Nota de rodapé 8 e 9. Eu pulei o 8. Todos os ministros e líderes cristãos não são absolutamente autônomos. Todos pertencem à única igreja, unida em Cristo, com o principal propósito de servi-lo enquanto serve ao Senhor. Nenhum grupo cristão pode considerar-se dono exclusivo de um determinado líder. Em tampouco qualquer líder pode atrever-se a ser dono da igreja ou de seus membros. O mundo, em grego cosmos, ou seja, o universo físico, incluindo todo o verdadeiro e saudável conhecimento secular, pertence aos crentes. 1 Coríntios 15, do versículo 54 ao 57. Paulo explica essa relação de prosperidade, destacando que os crentes estão unidos a Cristo e pertencem a Ele. Cristo está unido a Deus, o Pai, João 10:30, e com Deus, o Espírito Santo, 2 Coríntios 13:14, de maneira que, semelhantemente, todos os cristãos sinceros estão em união com os verdadeiros líderes espirituais da Igreja e com Cristo, que, por sua vez, está em união com as demais pessoas da Trindade. Cristo é igual a Deus, mas, como Filho e homem, é perfeitamente submisso ao Pai.